Agora a gente muda de assunto para falar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, recebeu um pedido da Polícia Federal para prorrogar o prazo de investigação da Operação Sem Desconto, que apura fraudes no INSS. A Polícia Federal afirma que precisa de mais tempo para analisar o material apreendido durante a operação. Segundo a corporação, apenas cerca de 40% dos mais de 1.700 itens apreendidos foram analisados. A etapa inclui a análise da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, autorizada pelo ministro Gilmar Mendes. Pelo ministro André Mendonça. A Polícia Federal alega falta de efetivo para concluir o trabalho. Informa que apenas 11 agentes atuam na investigação, quando o ideal seria uma equipe com mais de 40 policiais. Ana, a gente tem acompanhado, inclusive, uma decisão do próprio presidente Lula pedindo que vários agentes da Polícia Federal voltassem ao seu órgão de origem, né? Muitos estavam emprestados, inclusive em gabinetes do ministro André Mendonça e de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora a gente traz essa informação que a Polícia Federal pede mais tempo porque está sem braços para seguir nessa investigação sobre as fraudes no INSS. E onde está o Lulinha? Está lá na Espanha, né? Até agora, aquela celeridade toda que havia antes para investigações sobre baleia, cartão de vacina, filhos do presidente Bolsonaro, parentes, primos distantes, 24 horas para isso, 72 horas para aquilo. O Lulinha continua, né? O ministro, até o próprio ministro, claro que isso tudo estando nas mãos do ministro André Mendonça, o ministro André Mendonça vai seguir o rito, já mostrou que é um homem da lei, que segue os ritos, que segue o devido processo legal, mas a gente não vê também, até por parte da imprensa, a cobrança em cima do que o próprio Lula disse, que se o meu filho tiver alguma coisa para ser explicada, que eu não vou passar a mão na cabeça, que ele venha e que ele explique. Cadê o seu filho, presidente Lula? Não apareceu, continua escondido, lá na Espanha. Augusto, a gente lembra que o ministro André Mendonça tinha concedido um prazo de 60 dias para a PF finalizar as investigações. Eles deram ok e agora, recentemente, a corporação afirmou então que não ia conseguir, que precisaria de mais 6 meses, pelo menos, para analisar a quantidade de documentos envolvendo aí as fraudes, inclusive a citação do nome do filho do Lula, nesse caso. O Lula disse que todos os envolvidos seriam investigados até que aparecesse nas investigações, nas apurações, o nome do filho. Já tinha o irmão. O irmão disse, não, vamos investigar, nesse mesmo escândalo. Aí entra o filho, já fica mais difícil. O filho está na Espanha, o irmão não aparece nas investigações. O fato é que o governo está fazendo tudo para que o caso não seja desvendado inteiramente. Roubaram aposentados. A quadrilha, chefiada pelo careca do INSS, inclui o filho e o irmão do presidente da República. E ele não quer que a coisa ande. Agora, para uma investigação dessa, você designar 11 policiais é uma ofensa à inteligência do país. O Piotr, nesse caso, a gente lembra que houve uma troca do delegado responsável pela investigação recentemente. Por ordem da Polícia Federal, foi feito ali um remanejamento. Então, quem estava ali acompanhando desde o início toda a investigação foi substituído. Isso também, claro, acaba atrasando e atrapalhando as investigações. Como disse o Augusto, o governo não quer que a investigação avance. Está o filho do presidente Lula na linha de investigação, na principal linha de investigação, e também o irmão dele. O governo Lula... Aí a gente pergunta, né? Veja só, o Andrei Rodrigues, né? O delegado-geral da Polícia Federal, que foi segurança da campanha do Lula lá em 2022, e o Supremo, nesse caso, não viu nenhum problema em ele ser colocado, nomeado pelo presidente como delegado-geral.
é o delegado que frequenta todos os eventos do Supremo, inclusive. Estava no Banco Master também, estava em Londres também, estava? Tomando uísque. Estava também. O delegado da Polícia Federal, veja só, o chefe da Polícia Federal do país, amigo do Lula, muito íntimo, inclusive, né? Tanto que foi colocado ali, era o chefe da campanha, depois já vai. E se é íntimo ou não, mas enfim, me parece muito próximo ao presidente da República, estava lá tomando uísque pago pelo Vorcaro. Isso, ele mesmo deveria pedir demissão, porque, convenhamos, isso não é cabível, né? Mas o governo Lula não está nem um pouco preocupado com isso, ele não quer investigar, roubou aposentados. É talvez a corrupção mais torpe que se possa imaginar, essa e corrupção na área da saúde, né? Conseguiram roubar aposentados dessa vez. Veja só, de novo, né? Preciso entender se as pesquisas estão realmente captando esse sentimento do brasileiro que rejeita esse tipo de governo, o governo Lula. Mas, enfim, o governo Lula não quer nenhuma dessas investigações, está fazendo o possível e impossível. Agora, caberá, obviamente, a esse grupo menor do que deveria ser, de delegados e agentes da Polícia Federal, continuar esse trabalho hercúleo e também, neste caso, acho que também o ministro André Mendonça poderia começar a levantar sigilo de algumas investigações, porque se já tem 40%, é uma boa parte dali já pode ser levantado sigilo para a gente saber quem é quem nesse escândalo que roubava aposentados e que teve um salto exponencial no governo Lula, justamente com associações aí ligadas ao PT. É incrível como põe a mão em tudo, né?